Beleza. Obrigada, Dani. Então, boa tarde, pessoal. Bom dia, para quem não sou. Meu nome é Cauane Cine Lima, então eu estou na 9ª fase do curso de Medicina Veterinária e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a traumatologia forense. Então, aqui o sumário, né, do que vai ser apresentado, um pouquinho sobre a medicina veterinária legal e alguns conceitos, algumas leis que é interessante nós, como futuros médicos veterinários, conhecermos, os conceitos iniciais de traumatologia, de trauma, e o conteúdo em si, que seriam basicamente as energias e as suas subdivisões. Então, a medicina veterinária legal, para quem não sabe, a medicina legal ela é uma das recentes áreas de atuação para profissionais da medicina veterinária. Segundo o Bandar, então, em 1999, ela é a aplicação dos conhecimentos da medicina veterinária para atender adequadamente as demandas legais da sociedade, sejam elas profissionais, oficiais ou judiciais. Ela é uma área que vem crescendo, graças ao aumento da preocupação da população com o bem-estar animal, a conservação do meio ambiente, a legislação e a sanidade envolvendo produtos de origem animal e até combate a crimes ambientais. Ela também contribui do ponto de vista médico para o cumprimento de leis e para o desenvolvimento dos ramos de pesquisa e perícia. Possui diversos ramos, os mais conhecidos são a patologia forense e a traumatologia. A patologia forense, ela é um dos ramos também da medicina veterinária legal e ela envolve o estudo de doenças ou de lesões com suspeitas de envolvimento criminal e a aplicação deste conhecimento para a elucidação de provas e processos judiciais. E além da patologia, tem a traumatologia, que vai ser o enfoque da apresentação de hoje. Então, a traumatologia, ela estuda os aspectos médicos e jurídicos das lesões causadas pelos agentes lesivos, realizando a classificação em indivíduos vivos ou mortos de lesões provocadas segundo o tipo de agente lesivo e suas consequências, se ocupando, então, de estudar as energias e os agentes, que é o que vai ser abordado nessa apresentação. Então, o TEL, em 2008, trouxe esse conceito para trauma. É qualquer dano ao organismo, e sua definição consiste simplesmente na adição ou subtração de energias, sejam elas mecânica, física, química, físico-química, biodinâmica e outras que vão ser abordadas, com relação ao sistema vivo, podendo causar apenas um pequeno desconforto ou gerar lesões que possam comprometer a função de órgãos vitais. Então, eu trouxe algumas leis que são interessantes, pelo menos, de conhecer e saber da existência, né? Eu também não sei de cor todas elas, né? Mas vamos lá. O Código Penal Brasileiro, né, é um conjunto, né, de normativas jurídicas que tem por objetivo determinar e regulamentar os atos considerados pelo legislador como infrações penais, né? Que é onde a gente vai encontrar, então, as leis. A Lei número 5.517, de 23 de outubro de 1968, ela dispõe sobre o exercício da profissão do médico veterinário e criou os conselhos federais o Conselho Federal e os conselhos regionais de medicina veterinária. O decreto 23.133, de 9 de setembro de 1933, ele estabeleceu como função privativa do médico veterinário a realização de perícias em questões judiciais em que animais estivessem envolvidos, além de regulamentar o exercício da profissão de veterinário no Brasil. A resolução número 1138, de 16 de dezembro de 2016, ela aprovou o Código de Ética do Médico Veterinário, a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 98, ela dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, entre outras providências. E aqui uma lei e um decreto, né, em defesa dos animais, o Decreto Federal 24.645, de 10 de julho de 34, ele vai estabelecer algumas medidas de proteção aos animais e a Lei de Proteção à Fauna. Vai passar, gente, só um instante. Passou. A internet aqui não é muito boa, não.
Voltando aqui um pouquinho. Então, como visto anteriormente, o trauma ele é o resultado de da ação de certas energias, e agora a gente vai destrinchar cada uma dessas energias. Elas são divididas em ordem. Vai ser uma apresentação mais superficial e direta, né? Até coloquei uma pequena visão, porque existem muitos estudos ainda que precisam ser feitos. A maioria das imagens, vocês vão ver, na realidade, acredito que quase todas elas são em mamíferos, cães e gatos, né? E a gente vê que na veterinária existe uma diversidade enorme de animais, e às vezes o modo como determinada energia vai agir sobre um organismo vai ser diferente para outras espécies. Então, aqui algumas as ordens, então, mecânica, física, química, fisicoquímica, biodinâmica, bioquímica e as mistas. As energias de ordem mecânica, elas são aquelas que incidem sobre um corpo, modificando seu estado de repouso ou movimento. Considerando a relação entre o corpo e o instrumento, ela pode ser classificada em meio ativo, quando o instrumento vai incidir sobre o animal, meio passivo, quando o animal vai incidir sobre o instrumento, e mista, quando a ação dos dois concomitante. A gravidade da lesão vai depender, então, da intensidade com que vai ser aplicada ao instrumento, né, ou ao animal, a natureza da lesão, se ela é superficial, profunda, que órgãos que atingiu, e a resistência do tecido, né, que cada tecido tem uma resistência. Considerando a superfície de contato, o modo de ação e as características de ação, o modo de ação e as características da lesão, elas podem ser classificadas, então, em ação simples, que são os instrumentos perfurantes ou pulquitórios, os cortantes e os contundentes. E ação oposta, que são os pérfuro-cortantes, pérfuro-contundentes e corto-contundente. Na imagem, então, aqui a gente observa hematomas padronizados em linhas, causados por um instrumento contundente. Nesse caso, foi um cinto. Isso num cachorro, que a gente consegue ver a pele dele. Então, aqui a gente tem as classificações dos instrumentos dentro da energia de ordem mecânica. Os instrumentos, então, eles são classificados perfurantes ou pictórios. Esses instrumentos eles vão agir sob pressão, pela pressão sobre determinado ponto, né? Eles geralmente são finos, alongados e pontiagudos, podem ser achatados, né? Mas eles têm essa ponta, que vai dar a característica da lesão. A maioria das lesões, eles não vão seccionar as fibras teciduais, eles vão apenas separá-las, que é diferente do que vai acontecer com as lesões cortantes. São exemplos, então, de instrumentos perfurantes ou pulquitórios, pregos, alfinetes, agulha, estilete e até as mordidas. A lesão, então, ela vai geralmente apresentar um orifício regular, né, bordos lineares e uma abertura estreita. Os instrumentos cortantes, então, eles atuam com pressão e deslizamento. As lesões, elas são chamadas de lesões incisas e elas tendem a ter uma profundidade maior no ponto de origem, margens lisas e irregulares e ausência de contusão, que é a principal diferença delas para as corto-contundentes, que vão ter o corte, né, agir sobre a pressão e deslizamento, mas vão ter uma área de contusão. Os exemplos de instrumentos, então, cortantes, são as facas, canivete, lâminas, como a lâmina de bisturi. Canivete não, aqui é uma navalha. Então, os instrumentos contundentes, eles agem por meio de uma superfície. Podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, desde que atuem sob pressão, explosão, torção, distensão, descompressão, arrastamento. Ou por um outro meio, né? Nesse caso aqui nós temos a mão, né? Um soco, por exemplo, o animal vai gerar uma lesão contundente. E os automóveis e outros exemplos seriam os jatos de ar. A lesão, ela tem uma superfície plana, pode ser lisa, rugosa ou áspera. São pouco visíveis devido à baixa vascularização na pele dos animais. Os ferimentos, eles tendem a apresentar a conformação do instrumento. E há, geralmente, um pouco sangramento na lesão. Os instrumentos, então, pérfuro-cortantes, eles são dotados de uma ponta, né, é uma junção dos de instrumentos perfurantes com os cortantes. Então, eles são dotados de uma ponta e uma lâmina.
ele vai primeiro afastar as fibras teciduais, que é a característica dos instrumentos perfurantes, e depois ele vai, então, estar separando, seccionando essas fibras, que é a característica dos instrumentos cortantes. São exemplos, então, de instrumentos as facas de diferentes gumes, né? A faca de um gume, que um exemplo é a espada, de 2 gumes seriam os punhais, e de 3 gumes aqui é uma lima. Os instrumentos, então, pérfuro contundente, né, como o nome sugere, são a junção de instrumentos perfurantes e contundentes. Eles vão primeiro agir sobre pressão e depois eles vão perfurar. E o exemplo clássico são os projéteis de arma de fogo. Os instrumentos, então, corto-contundentes, eles atuam exercendo pressão sobre uma linha, influenciado pelo peso do próprio instrumento ou pelo agente, né, que vai estar manuseando ali o instrumento. Então, a ação da lesão vai se dar por deslizamento, percussão e pressão, e são exemplos, então, a serra elétrica, o facão e o machado. Então, aqui nós temos exemplos de 2 lesões perfurantes ou pulquitórias, né? Essa aqui é de um canino, na primeira imagem, então, o tecido subcutâneo, causado por uma mordida, não foi esclarecido qual foi o agente, né, da mordida, mas provavelmente foi outro canino. A penetração, então, é característica, a gente vê os bordos regulares, as feridas não são tão grandes, né, não tem um diâmetro tão grande. Na segunda imagem, então, é de um tamanduá mirim, a gente observa essas lesões pequenininhas, se colocar o mouse não dá de ver, mas aqui, eles descrevem como sendo na musculatura cardíaca. Então, é a característica de uma lesão perfurante, ela possui uma profundidade considerável, né? Nesse caso aqui não teve lesão exterior, pelo menos não foi relatado, mas eles encontraram essas lesões. Aqui, então, lesões causadas por instrumentos cortantes. Nesse caso, a primeira imagem, então, é de um canino, com ferimento causado por uma faca, com um movimento, né, que pode ser verificado, pois ou o animal ou quem está manejando esse instrumento, eles pode se movimentar, né, as altercações não são estáticas, né. Então, a ferida, ela vai demonstrar, às vezes, a trajetória com que foi incidido. A gente vê aqui pela dobra da pele, aqui, que tem maior profundidade, e a lesão, ela teve uma mudança de direção, ela começou assim e ela mudou de direção por algum motivo, provavelmente pelo movimento do animal ou da pessoa que estava fazendo, do agente causador da lesão. Aqui, notar também, isso foi no membro torácico de um canino. Notar também aqui o aspecto, né, dos bordos. Os bordos tendem a ser mais lisos. Aqui a cauda de escoriação, que características das lesões cortantes. E eu trouxe essas 2 imagens, essa aqui é uma imagem anti-mortem, essa aqui é uma pós-mortem, né, a gente consegue ver a diferença, né, de uma lesão que foi causada antes, né, que tem todo um processo inflamatório local, né, a pele está mais avermelhada, as bordas estão se projetando para fora, né, diferente daqui, que está mais invaginando. Então, essa aqui é uma lesão pós-mortem, né, mas ainda assim é uma lesão cortante num tamanduá bandeira. Então, as lesões contundentes, elas têm uma subdivisão. Pode ser classificada, então, em escoriações ou erosões, que são as lesões mais superficiais, né, que são as escaras, que também podem ser chamadas assim. As equimoses, que são consequências do rompimento de vasos sanguíneos superficiais e alguns profundos. Elas também são superficiais e vão apresentar diferentes cores, decorrentes, então, das alterações cromáticas da hemoglobina, que vai passar por um processo de metabolização e absorção pelo organismo. Os hematomas, né, que são os 2 exemplos que foram trazidos aqui, são causados pelo rompimento de vasos de maior calibre, e normalmente vai apresentar um relevo na pele. A concussão cerebral, que é uma descarga de energia, né, no sistema nervoso, energia mecânica, no sistema nervoso central, que não vai causar lesões, diferente da contusão cerebral, que vai causar lesões macroscópicas e microscópicas. A concussão cerebral, ela tende a causar sinais de perda temporária dos reflexos, perda do controle dos esfíncteres e da consciência, por vezes.
Já a contusão, ela pode ter esses sinais, mas pode ser, o animal pode apresentar sinais mais graves, como convulsões e espasmos. As contusões ósseas, elas são microfraturas ou pequenas hemorragias decorrentes da ação de instrumentos sobre os ossos, mas não há ruptura do tecido, sem que haja ruptura do tecido ósseo. Já as fraturas, né, que a gente vai observar aqui nessa radiografia, a fratura do acetábulo, há uma solução de continuidade que é formada no tecido ósseo, né, pode ser total ou parcial. As luxações também são lesões causadas por instrumentos contundentes, que é o deslocamento de dois ou mais ossos cujas superfícies articulares estavam em contato, né? Luxação, os ossos estão assim e eles vão acabar perdendo contato entre si, da articulação. E o entorse é a lesão dos ligamentos pela realização de um movimento que vai além dos limites fisiológicos. Então, aqui a imagem de um membro torácico de um felino, apresentando um hematoma causado durante a internação médica do animal. E aqui é um hematoma também, né? Esse hematoma já também de um felino foi causado devido à fratura do acetábulo, né? Provavelmente pela aplicação de uma energia de origem contundente. No livro, infelizmente, eles não falavam qual foi o agente, né, o instrumento utilizado para tal coisa, mas provavelmente pode ter sido, como é um livro que fala sobre a veterinária forense, provavelmente foi feito por um humano. Então, os instrumentos pérfuro-cortantes vão originar lesões pérfuro-cortantes, que os exemplos são canino, com múltiplas lesões causadas por uma faca, né, aqui. O instrumento vai perfurar, mas também vai estar cortando o tecido. Elas tendem a ser enumeradas, né, por motivos de organização, né, na hora de estar relatando, fazendo o laudo pericial, é importante, né, para fazer a descrição dessas lesões. E aqui, imagem de um tamanduá-mirim, com lesões pérfuro-incisas, e o agente provavelmente foi uma faca, né. As lesões, então, pérfuro-contundentes, elas vão receber esse nome, né, pérfuro-contundente. O exemplo que foi dado antes é de projéteis, né, aqui, então, temos uma ferida causada por um rifle de alta velocidade num lobo cinza. A gente vê que o orifício de entrada, ele é menor e mais regular do que o diâmetro, né, é menor e mais regular do que o orifício de saída, que tende a ser maior e mais irregular, né, com os bordos irregulares. Outra lesão, então, pérfuro-contundente, causada por arma de fogo. A gente vê aqui a extensa hemorragia, né, focal no tecido subcutâneo. Aqui a pele foi rebatida, que foi entre os olhos do animal, de um canino. Então, aqui as lesões corto-contundentes, né, causado por... essa aqui foi causada por um cutelo de carne, um canino. A distinção, como eu falei antes, porque parece uma lesão cortante, né, uma lesão incisa, é que vão ter áreas de contusão, de um hematoma vai ser maior, assim, a hemorragia, devido à pressão que vai ser exercida pelo instrumento. Agora, mudando, né, a gente estava falando só de energia de ordem mecânica, partimos agora para a ordem física. Ela tem essas divisões, são as energias de ordem física, elas são energias que podem modificar o estado físico, provocando lesões corporais ou a morte do animal, né, assim como as de ordem mecânica. E elas são divididas, então, causadas por temperatura, né, o excesso, o calor, ou a falta, a ausência, né, temperatura, frio, a eletricidade natural ou artificial, a pressão, o aumento ou a diminuição da pressão e a radiação. As lesões causadas pela temperatura, ou seja, né, pelo calor, elas têm um cunho direto, quando um instrumento, ou uma chama, por assim dizer, incide diretamente ali sobre o organismo, o tecido animal. E difusa seriam as termonoses, que seria a intermação e a insolação. A insolação ela é a condição causada pelo excesso de exposição ao sol e ao calor intenso, que levam ao aumento da temperatura de uma forma muito rápida, da temperatura corporal, e a falha do mecanismo de transpiração,
que impossibilita o corpo de respirar. A intermação ocorre o mesmo mecanismo, então, da insolação, né, calor excessivo, o animal não consegue transpirar, só que, além disso, vai gerar uma resposta inflamatória sistêmica que vai afetar, vai causar múltiplas disfunções orgânicas, né, em vários tecidos e vai levar à morte do animal com uma maior facilidade. As queimaduras, né, que são as lesões geradas pelo calor, né, direto, elas têm diversas classificações, né, alguns autores, eles trazem 3 graus, outros 4 graus. A Merck, que é a autora desse livro, ela classifica as queimaduras em 4 graus, conforme a camada atingida, o nível de dor e os sinais clínicos apresentados. Eu não resolvi abordar porque já foi trazido em uma outra apresentação, no outro semestre, sobre os graus de queimadura. Aqui, então, nessa imagem, a gente tem, então, a queimadura causada por fogos de artifício que foram amarrados na cauda de um felino. E essa aqui é a queimadura causada pela radiação solar, né, que geralmente é localizada no dorso do animal. As queimaduras pelo frio, né, são chamadas de geladuras. Eu não consegui achar nenhuma imagem, porque não é tão comum assim em animais. Em seres humanos é relativamente comum, né? Provavelmente em algum momento da vida já viram uma queimadura causada pelo frio em um filme, provavelmente, né? Que o dedo fica todo necrosado, né? Preto. O aspecto da queimadura pelo frio é um aspecto pálido e anserino, né? Que é essa cor mais enegrecida. Pode ser causado pelo contato direto ou um objeto com uma temperatura muito baixa vai incidir sobre a pele do animal, ou ambiental, né, uma exposição num ambiente em que a temperatura está muito baixa por muito tempo. Ela também é classificada em graus, né, o primeiro grau é denominado eritema, ele ocorre em razão da vasoconstrição no nível da pele, com palidez inicial seguida de um rubor secundário, produzido pela estase sanguínea nas áreas atingidas. Os flictemas, que ocorrem em decorrência da estase, a estase vai causar a transsudação do plasma e vai formar, então, bolhas similares às causadas pela queimadura por calor. E, por fim, o estado de necrose ou gangrena, que é quando o sangue coagula no interior dos vasos, né, não vai estar sendo levado oxigênio para os tecidos e o tecido vai, então, morrer, né, vai ocorrer a morte tecidual. As lesões, então, causadas pela eletricidade, elas podem ser de origem natural, e temos a fulminação, que é quando um raio incide sobre um animal e vai causar diretamente a morte dele, e a fulguração não há morte, mas há algumas lesões. Eu não encontrei, porque lesões específicas até tem relatos, né, em bovinos acontece bastante, né, a fulminação. Encontrei mais relacionados a humanos, que é a formação desse sinal de Lichtenberg, que são essas ramificações, essas lesões aqui. As lesões, então, causadas por eletricidade artificial, elas vão apresentar bordas elevadas, coloração amarelo, amarela aqui, a gente consegue ver ao redor, a esbranquiçada e a lesão indolores. E essas lesões vão formar esses sinais aqui, que é essa marca de Jelinek. A eletricidade ela vai causar a morte por 3 mecanismos. Seriam eles a falência pulmonar, decorrente, então, da tetanização dos músculos respiratórios e de fenômenos vasomotores, como a congestão e o edema pulmonar. A falência pulmonar ela vai ocorrer em voltagens entre 120 e 1220 volts. A falência cardíaca, que corre em tensões menores de que 120 volts, e vai correr porque há uma sobreposição da fibrilação cardíaca. E a falência cerebral, que ocorre em tensões maiores que 1200 volts, e levam a hemorragias no sistema nervoso central. As lesões causadas por radiação, basicamente, vão apresentar o despedimento da pele e hemorragias viscerais. Em animais não é tão comum, no ser humano acontece mais por tipo de exposição, né, que tem pessoas que geralmente estão manipulando esses
esses elementos. As lesões, então, decorrentes da alteração da pressão atmosférica são consequência do aumento da pressão, vai causar uma embolia gasosa e vai levar à morte da pessoa, chamado de mal dos mergulhadores, né, o aumento da pressão. E a diminuição da pressão atmosférica, que é o mal das montanhas, que basicamente a pessoa fica sem oxigênio, né? Vai entrar num quadro de hipóxia. E a redução da concentração dos gases dissolvidos no sangue. As energias, agora mudando então de energia, antes era física para energia de ordem química, elas atuam sobre os tecidos vivos por meio de substâncias que alteram a natureza somática, fisiológica ou psíquica do organismo. Psíquica mais escrita em seres humanos. Então, é dividido em substâncias corrosivas ou cáusticas, que causam uma profunda desorganização dos tecidos pela desidratação ou dissolução dos minerais presentes nesses tecidos. Então, podem ser lesões coagulantes, ou substâncias coagulantes ou liquefacientes, né? Aqui nós temos a imagem, então, de um canino que foi exposto à água sanitária, né? E causou essas queimaduras, queimadura química, né? No nariz e ao redor dos olhos. E as substâncias venenosas, né? Os venenos, que são os rodenticidas, inseticidas, carbamato, entre outros. Aqui um exemplo, né, que é bem comum, esse achado, né? Esse aqui é o estômago de um gato com diversos grânulos enegrecidos, que é o carbamato. As energias de ordem físico-química, né, na realidade é só uma, com várias subdivisões, que é a asfixia. Ela vai ocorrer, então, basicamente, supressão da respiração, né? Então, ela é dividida em diversas categorias. E cada categoria elas têm essas lesões em comum, né? Essas lesões no organismo. Que é a cianose da pele, quimose e petequias nas conjuntivas, resfriamento cadavérico lento, congestão das vísceras e a fluidez sanguínea. Então, essas subdivisões. O enforcamento, ele é basicamente a construção do pescoço por meio de um instrumento mecânico, né, uma corda, por exemplo, e ele é acionado pelo próprio peso do animal ou da pessoa, né, que é o enforcamento que a gente costuma ver em filmes e séries, né, que quando liberam uma plataforma, a pessoa fica suspensa, ela vai morrer porque ocorre a pressão do próprio, o peso do corpo vai fazer a pressão na corda e vai levar, então, ao enforcamento dessa pessoa, desse animal. E pode, então, a morte ela vai ocorrer devido a esses três mecanismos: a asfixia mecânica, né, a obliteração das vias aéreas, a inibição, né, a constrição, ela vai levar à lesão do nervo vago de seios carotídeos, levando a uma parada cardiorrespiratória, e a obstrução da circulação, principalmente aqui vai para o encéfalo. O estrangulamento também é a constrição do pescoço por meio de um instrumento mecânico, né, uma corda. Só que ele é acionado por uma força estranha ao peso do animal, né? Ou seja, por uma pessoa, por assim dizer. Né? Os mecanismos que vão levar à morte são os mesmos do enforcamento. A esganadura, então, é a construção anterolateral do pescoço, produzida por ação direta das mãos de um agente. E, frequentemente, nessa categoria, nota-se a fratura do ióide. A sufocação é a asfixia mecânica decorrente, então, do bloqueio direto, né, ou indireto. O uso direto seria com a mão, e direto com o uso de outros instrumentos, como um pano ou um travesseiro, que é a obliteração das vias aéreas externas, seria basicamente o nariz. O afogamento, que é a asfixia mecânica, onde há a penetração de líquidos nas vias aéreas, e a imersão em atmosfera de gases irrespiráveis, né, como o monóxido de carbono. Aqui nós temos a imagem, então, de um gato com uma corda, com um nó no pescoço, né? A imagem aqui do lado mostra a hemorragia na musculatura causada, né, por essa lesão, por essa corda. E aqui a gente pode ver uma sombra, por assim dizer, formada no subcutâneo, na pele do animal. Tudo isso em decorrência, então, dessa corda. No livro não dizia se era por enforcamento ou por estrangulamento, mas provavelmente foi por estrangulamento, né? Ou seja, teve a ação de
externa de um outro agente, além da corda. Aqui a gente vê outras lesões, né? Isso aí é hemorragia em algumas petequias da membrana nictante, né? Vocês conseguem ver aqui. E um linfonodo, se não me engano, era submandibular, com hemorragia, né? Que são lesões que podem, então, estar presentes num animal que passou por um processo de asfixia. Esse caso aqui foi estrangulamento. As energias de ordem biodinâmica, essa categoria, na realidade, ela era considerada os choques, né, que é o que aborda as energias de ordem biodinâmica. Ela estava dentro da ordem bioquímica, mas recentemente foi modificada. Os choques são basicamente um estado clínico em que o organismo não vai conseguir sustentar o equilíbrio circulatório desejado para a manutenção dos fenômenos biológicos. Então, ele pode ser classificado quanto à origem choque cardiogênico, que é quando há um infarto do miocárdio, o choque obstrutivo, que é o bloqueio da circulação de retorno, né, em caso de trombose ou aneurisma, o choque hipovolêmico, que é a redução abrupta do volume sanguíneo total, né, em caso de hemorragias, perda de plasma ou líquido extracelular. E o choque periférico, que seria o choque septicêmico, né, causado por infecção, anafilático, né, reação alérgica exacerbada, e neurogênico. As energias de ordem bioquímica são aquelas que vão levar à falência múltipla dos órgãos. Então, aqui nós temos, por exemplo, a inanição, doenças carenciais, intoxicações alimentares, infecções, castração e a castração química. As energias de ordem mistas, na realidade, essas duas aqui são mais aplicadas aos seres humanos, né? A síndrome da criança maltratada, que é onde a criança ela é espancada, né? Ela é vítima de deliberado trauma físico não acidental provocado por uma ou mais pessoas responsáveis pelo seu cuidado. E a síndrome de Medea, que é uma condição psicológica causada pelo exercício abusivo do poder sobre a criança, quando um dos genitores ele vai impedir a convivência da criança com outro genitor. E os maus tratos, né, mais presente no nosso dia a dia, que seria a aplicação de podem ser aplicar todas as outras energias, né, que vão gerar lesões nesses animais. Seria isso, gente. Aqui estão algumas das referências. Para quem tiver interesse, eu recomendo muito essa revisão de literatura, eu achei muito legal, basicamente, muito bem resumido, muito bem explicado. Esses dois livros, eles vão abordar cada ordem, cada energia de uma maneira muito mais aprofundada, né, aquela questão do movimento, da energia de ordem mecânica, né, da cortante, traz vários tipos de movimento, vários tipos de lesões que vão ser geradas. Eu acho bem interessante, além disso, vai falar um pouco sobre a medicina veterinária legal, da patologia forense, acho interessante. Quem quiser, né, quem tiver interesse, tem na internet. No PDF na internet. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta. Ficou muito bom. Muito didático. Gente, desculpa a correria, viu? E as vozes do fundo. Tudo bem, não tem problema, ficou bem bom. Então, se ninguém tiver perguntas, obrigada a todos por terem participado. E até mais, gente. Bom final de semana. Bom final de semana, povo. Tchau, tchau.